Nova decisão do STJ não dá mais trégua ao consumidor. Após 5 anos, o nome do devedor vai seguir na Serasa. O que ele está dizendo com isso daqui? Você lendo isso daqui, acontece o quê? Então, veja só, você imagina o quê? Que o STJ decidiu alguma coisa que após 5 anos, né, após o prazo de prescrição da dívida, o nome do devedor vai seguir no Serasa, vai seguir negativado no Serasa, né? Tá escrito isso, né? Mas isso é mentira, tá certo? Isso é mentira, isso é fake news. Xandão, pega ele, Xandão! Pega a mentira, o cara é mentiroso, sabe? Ele tá mentindo para você. Ele explica aqui depois a decisão, mas ele sabe, como todo mundo sabe, que as pessoas no Brasil leem muito mais só a manchete. Então ele coloca uma mentira na manchete, ele diz uma meia-verdade, tá certo? Ele diz aí que o nome pode continuar no Serasa. Isso é mentira e eu vou explicar tudo para você nesse vídeo, um vídeo bem prático e bem rápido, explicando aqui para você entender o que foi que o STJ decidiu, né? Então vamos lá. Olha aqui, nós estamos aqui no site do STJ. Veja só. O reconhecimento da prescrição impede a cobrança judicial e extrajudicial da dívida. Ponto final, tá certo? Então vamos entender isso daqui. O reconhecimento da prescrição impede a cobrança judicial e extrajudicial da dívida. Então vamos entender. Vamos lá, primeiro começando pelo começo para ficar bem fácil. O que é a prescrição? A prescrição é a perda de um direito, tá certo? No caso do direito do credor que tem uma dívida. O credor tem todo o direito de cobrar a dívida que é dele, tá certo? Ele tem direito de mandar uma cartinha pedindo para você, ele tem o direito também mandar um SMS, dar uma ligação, mas é claro que tudo encontra limites. Ele não pode ligar 200 mil vezes por dia, mas uma ligação por dia, tranquilo, lembrando que você tem uma dívida e você tem que pagar essa dívida, tá? E veja só, depois disso, depois da prescrição, ele perde esse direito de cobrar essa dívida, tá certo? E não é somente cobrar a dívida aqui amigavelmente, não. O credor, antes da prescrição, antes de caducar a dívida, ele tem o direito de cobrar, ele tem o direito de colocar o seu nome no SPC, no Serasa, no Boa Vista, na lista negra do Banco Central, tem direito de entrar com um processo judicial e tem direito também de protestar o seu nome, ou seja, essas são as formas de cobrança, tá certo? Extrajudiciais que existem. E tem a cobrança judicial que entrar com o processo também. Mas depois da prescrição, ele perde esse direito, ele não pode mais cobrar a dívida segundo o STJ. A decisão é bem clara, não resta nenhuma dúvida, né? Então vamos lá, vamos entender como é que conta esse prazo de prescrição. Tem muita gente que não sabe. Então vamos lá. As dívidas mais comuns, dívida de luz, telefone, dívida bancária, dívida de cartão de crédito, a dívida bancária, elas prescrevem, elas caducam no prazo de 5 anos, tá certo? E como é que conta esse prazo? Vamos lá contar esse prazo direitinho. Tem aqui o prazo de 5 anos, então a partir do dia seguinte do vencimento da dívida, começa a contar a prescrição. Então ela vem caminhando, amigo, caminhando. Chegou até aqui no dia final, 5 anos depois, por exemplo, a dívida vencia dia 1º de janeiro de 2010. Então, no dia 2 de janeiro de 2015, a dívida prescreveu e o credor não pode mais cobrar essa dívida, tá certo? Então, agora ele não pode mais cobrar essa dívida. Ele não pode mais ligar para você, ele não pode mandar cartinha, ele não pode mais entrar com uma ação judicial, isso já era simples e fácil, todo mundo sabia. Ele não pode mais protestar a dívida, tá certo? A grande questão era o quê? Se ele podia cobrar amigavelmente, podia cobrar extrajudicialmente, falar, Ricardo, lembra aquela dívida que prescreveu? Paga aí, dá aquela força pra gente, tá certo? Então, agora já tá certo isso, você não pode mais ser cobrado por uma dívida prescrita, tá certo? Então vamos avançando aqui no nosso conhecimento. Isso daqui é uma decisão que vem aqui, ó,
de 22/11/2023. Foi uma decisão já que mudou muito a situação, porque se aceitava que uma pessoa fosse cobrada administrativamente, ou seja, amigavelmente por uma dívida prescrita. Então isso acabou, não pode mais ser cobrado por dívida prescrita, dívida caduca. Aí vinha a seguinte questão: será que a pessoa pode ir lá para o Serasa Limpa Nome, tá certo? Então eu vou explicar para você o que é Serasa Limpa Nome. Então o STJ decidiu mais uma vez, e essa decisão é bem recente, ó, é de 30/8/2024, tá agora, né? Então veja só, a prescrição da dívida impede a cobrança, ou seja, foi até onde ele já tinha ido, mas não a inclusão do devedor em plataforma de negociação de débitos, tá certo? Então, veja só, o que se decidiu? Continuou se decidindo que a dívida prescrita não pode ser cobrada, mas ela pode colocar o seu nome numa plataforma de negociação de dívidas. Vai que você queira pagar, tá certo? Porque se você pagar, você pagou bem. A prescrição é um direito seu. E você pode renunciar a esse direito. Você pode falar, não, olha só, mesmo estando prescrita essa dívida, eu quero pagar essa dívida. É um direito seu, amigo. A dívida prescrita, ela não é obrigada a pagar. Depois, quando ela prescreve, ela se transforma numa dívida de honra, uma dívida natural, que você paga se você quiser, e você não pode ser prejudicado de maneira nenhuma por essa dívida. O seu nome não pode ficar negativado no Serasa. Mas aceita-se agora que ele pode ir para o Serasa Limpa Nome, tá certo? O que é o Serasa Limpa Nome? É uma plataforma de negociação de dívidas. A dívida fica lá à sua disposição, tá certo? Se você quiser, você faz um acordo. Se você não quiser, você não faz um acordo. Você tem que entender bem duas coisas. A primeira coisa é o quê? Que se você fizer um acordo de uma dívida prescrita, você vai ter que pagar essa dívida. Por isso eu recomendo, amigo, esqueça as dívidas prescritas, as dívidas caducas. Qual é a segunda coisa que você tem que saber? Você tem que saber aonde que foi parar essa dívida, né? Que Serasa é esse que ele está falando? Que tem o Serasa Limpa Nome e o Serasa. O Serasa podia ter dado outro nome para esse negócio do Limpa Nome. Que você veja só, raciocina comigo. Se o seu nome está no Serasa Limpa Nome, ele está sujo, né? Você só limpa aquilo que está sujo. Mas ele diz que não suja o seu nome, está no Serasa Limpa Nome. É difícil de entender, não é? A gente sente assim uma certa malícia. Será que tem uma malícia sobre isso aí no site? Eu vou te mostrar o site e você decide se tem malícia, se não tem malícia. Então vamos lá. Vou explicar para você o site, aonde que fica aqui no site aqui do Serasa, o Serasa Limpa Nome, tá certo? E por fim, eu queria só em arremate dizer o seguinte, veja só, o que é que o Tribunal de Justiça aqui de Brasília diz? Que o nome no banco de dados do Serasa Limpa Nome não configura negativação no cadastro de inadimplentes, ou seja, não é o nome negativado, mas isso também não é pacífico, tá certo? Tem posição em contrária. Veja só, inserção de dívida prescrita no limpa-nome é impossível. Então, não é um ponto pacífico. E essa decisão do STJ foi num processo de duas pessoas. Então, ela não vincula todos. Daqui a pouco, o STJ vai se manifestar numa causa em abstrato que vai influenciar todas as pessoas, né? O importante é aqui, a gente chegar no Serasa e saber aonde que está o limpa-nome, né? O limpa-nome está bem aqui, amigo. Está aqui, ó, na sua cara. Quando você entra aqui no Serasa, se você apertar aqui início, aqui, ó, aparece aqui a plataforma de negociação de dívidas. Ela está dentro do Serasa. O Serasa limpa-nome está dentro do Serasa. Ele diz que não seja o seu nome, mas você pode pagar para limpar o seu nome, tá certo? É meio estranho isso, eu tenho uma certa dificuldade de entender. E olha que eu não sou um cara burro, tá? Então vamos lá, tem aqui as suas ofertas. Então aqui é o Serasa Limpa Nome, tá? Aí você pode clicar aqui e saber os detalhes aqui das suas propostas, tá? Então você vai clicando aqui e vai aparecer as propostas. Então tem algumas propostas aqui da Oi, outra da Oi aqui, veja só. E tem mais uma da Oi. É engraçado que elas vão se multiplicando, essas propostas, elas vão dando cria, né?
Então tem aqui eu nunca tive negócio com a Oi, eu nunca tive conta da Oi, nunca tive nada com a Oi. E essa dívida é de 20/11/2011, ou seja, já passou os 5 anos, então ela já prescreveu. Então essa dívida ela está prescrita, tá? E aonde que está o nome sujo? Aonde que é uma negativação que o seu nome não pode ir? É aqui, ó. Quando você clica no meu CPF, você clica aqui e você já vai ver aqui as pendências do seu CPF. Então, o seu nome, depois daquela dívida estar prescrita, ele não pode contar aqui nas pendências, em especial aqui nas dívidas negativadas. Ele não pode ficar negativado aqui, tá certo? Então, você tem que ver, ó, o meu não tem dívida negativada, mas eu tenho pendências também, tá certo? Eu tenho pendências aqui e tem um protesto, tá certo? Tem um protesto, daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. Então vamos concluir o seguinte: já ficou bem claro para você que mesmo você tendo essa dívida prescrita aqui, ela não pode ficar negativada. Ela pode ir para o Serasa Limpa Nome, mas ela não pode ficar negativada. Ponto final. Então a informação tem que ser clara. Esse site que está dizendo que seu nome vai para o Serasa, ele está dizendo a meia verdade que induz a pessoa a erro. Seu nome pode ir para o Serasa Limpa Nome e nunca para o Serasa. Agora tem um outro ponto que você deve estar atento, que esse julgado foi muito importante para a gente aqui, tá certo? Que faz a defesa de devedores para você que está devendo. Outro ponto importante é o seguinte: você não pode ser cobrado, tá certo? Já está definido isso, você não pode ser cobrado. Você não pode ser cobrado na justiça, nem fora da justiça, tá certo? Então não pode mandar cartinha, não pode mandar dar telefonema, mandar aquele SMS dizendo assim, ó, justiça, processo online, penhora vai ser efetivada, penhora da sua habilitação, penhora do seu salário. Tudo isso é mentira, mentira e crime contra o consumidor. O credor não pode mentir para o consumidor, ele não pode nem mais cobrar uma dívida prescrita, uma dívida caduca. Então, para encerrar, para esse vídeo ficar bem prático para você entender, o que você deve fazer quando o sujeito vier te cobrar uma dívida que você já sabe que já prescreveu? Você deve falar educadamente com ele. Por favor, me envie aí o memorial descritivo dessa dívida, tá certo? Me manda aí o relatório dessa dívida aqui, que eu quero saber de que dívida que se trata essa. Ele tem que mandar para você. Não tem esse negócio de falar, olha, você está devendo tanto e pague tanto, dando aquela pressão. Então, ele dá aquela pressão para você ficar na defensiva e assustar. Então, você deve tomar as rédeas da coisa e falar para ele, por favor, me manda aí aqui todo o memorial descritivo da dívida. Eu quero saber essa dívida aqui, quando que essa dívida foi feita, aonde ela foi feita, a data dela. Tem que ter também tudo que está sendo cobrado, atualização monetária, juros, honorários de cobrança e tudo mais que está sendo cobrado. Então você fala, me manda para o meu e-mail aí, tá certo? Manda para o meu e-mail esse memorial da sua dívida. E quero que conste também o seu nome, tá certo? Porque isso é direito do consumidor. Você tem direito de saber aquilo que está sendo cobrado e tem direito de saber também o nome da pessoa que está cobrando. A fala da empresa tal. Tudo bem, me manda o nome da empresa e me manda também o CNPJ dela. Isso para quê? Para você saber quem é que está te cobrando e depois, se ele vier com um papinho de comprei a sua dívida, ele vai ter que fazer acordo e usar aquele CNPJ, tá certo? E você também já está sabendo do seu direito, que você não pode mais ser cobrado. E se você está sendo cobrado, você está sendo violentado no seu direito e você pode processar essa empresa. Isso mesmo, tem empresa que enche o saco da pessoa, liga 200 vezes por dia, perturba o tempo todo e você pode processar essa empresa, amigo. Pode processar ela e ainda cobrar dano moral, tá certo? Por isso você tem que ter os dados dela. Ela vai te mandar isso? Não vai mandar, não vai mandar. Por quê? Porque eles têm medo. O consumidor bem informado é temido, tá certo? Por isso você deve estar atento nos seus direitos. E não deixe de se inscrever aqui no canal para ficar atento aos seus direitos. Espero que você tenha entendido isso daqui, tá bom? E vamos aqui seguindo aqui com a nossa live. O pessoal já chegou. Eu dei um tempinho aqui, falei bastante para o pessoal
ir chegando aqui. E já tem aqui uma galera. Olha só, vamos ver quem chegou aqui. Irã Felipe, boa noite. Carmen Neves, boa noite. Wilke Carlos, boa noite. Rebanho de veiacos. Pois é, filho, veiacos, se você está querendo desprezar as pessoas aqui, menosprezar o conhecimento, filhão, aqui não tem velhaco, não. Tem as pessoas que querem conhecer os seus direitos, tá certo? Se você acha que é velhaco conhecer os seus direitos, você está enganado, amigo. É importante conhecer os seus direitos, tá certo? Vamos lá. Samuquinha e Sarinha. Boa noite, doutor Ricardo. Boa noite, queridos. Fabiana Soares. Boa noite, meu querido doutor Ricardo. Passando para dar aquele merecido joinha. Um forte abraço. Sou Fabiana, falo de Aracaju. Maravilha, Fabiana, muito obrigado, agradeço muito. Fabiana é uma querida, é uma fofa. Não tem uma única live que ela não passa aqui para agradecer aqui, para dar um oi para a gente. Agradeço muito, Fabiana. É uma forma de você incentivar aqui a gente. Eu fico muito feliz. Tem gente que entra aqui e não dá nem um likezinho. É uma forma que você tem para agradecer isso aí. Não custa nada, eu não estou pedindo o seu dinheiro, não estou pedindo nenhum esforço. Somente que você clique no botão aí para dar uns likes aí, o botão aí de coraçãozinho. Aperta aí. Estou esperando, estou vendo aqui quem está apertando, hein? Quem não estiver apertando, não vou responder a pergunta. Vamos lá, Sérgio. Boa noite, doutor Ricardo. Ó, o Glauber. Boa noite, doutor Ricardo. Sempre aprendendo com seus ensinamentos. Valeu, Glauber. Glauber é membro aqui do nosso canal. Aparece aqui para mim com uma estrelinha e ele ganha aqui prioridade na resposta das lives. Sérgio Silva. Doutor Ricardo, eu tenho um protesto que completou 5 anos. E 2 dias, Glauber, beleza, Glauber, já já eu volto respondendo aqui as perguntas e você tem prioridade, tá bom, Glauber? E vamos lá, já chegou o Durval, o EC, vamos lá, chegou a Jaques Mota Ferreira, vamos lá, o pessoal tá chegando, Emerson Gabriel, boa noite, Maria José, boa noite, doutor Ricardo, Glover Cassiano, doutor, tem um processo na Caixa há 7 anos. Caramba, vamos ver isso daí, meu querido. Vamos responder todas as pessoas aqui. E vou aqui agora voltando aqui para o começo. Aqui todo mundo, se Deus quiser, vai ser respondido, tá certo? A gente está se esforçando bastante para responder. Por isso eu peço aí, aperta aí o coraçãozinho. Vamos bombar essa live, tá? Eu faço aqui o ódio de muita gente, tá? Não acredito nisso, não. Não acredito que todo mundo me ama, não. Você pode ver que tem muita empresa aí que ela não gosta de mim, não, sabe? Porque eu fico denunciando as coisas. Você vê, eu estava agora nesse mesmo site aqui. Você veja como as coisas são estranhas dentro desse site aqui, né? Veja só, você vem aqui no começo e você olha aqui, então vamos aqui no comecinho, ó. Então você entrou no site, vai carregando aqui e já aparece aqui. Primeiro aparece aqui acompanhe suas ofertas, né? De tanto eu reclamar, antes era escrito aqui, acompanhe suas dívidas. De tanto eu reclamar disso daqui, parece que a coisa deu resultado, né? Às vezes eu acho que eles assistem as minhas lives, tá? Então vamos lá. Aí aparece o quê? Você veja só, o seu nome está limpo, né? Aí a pessoa fala, pô, meu nome está limpo, que bom, né? Será que ele está limpo mesmo? Será que meu nome está limpo? Veja o meu score tão baixo, score de 550 é o score baixo. Será que o meu nome está limpo? Eu vou ver o meu CPF aqui, o que acontece, amigo? Acontece que sai aqui, veja só, eu tenho um protesto, tá certo? O protesto é uma pendência, tá? É uma pendência muito perigosa hoje em dia. E por quê? Porque quando o seu nome é protestado, amigo, todo mundo consegue ver isso, tá certo? Então é muito ruim para o seu crédito você ter um protesto. Então eles estão enganando. Eu não sei se eles estão se enganando ou me enganando, tentando me enganar. Dizer que meu nome está limpo, eu só tenho um protesto. Ele não está limpo, né? Então as coisas aqui dentro desse site é a mesma coisa do Serasa, limpa nome com limpa nome, mas podia ter arrumado outro nome, né? Seu nome está no Serasa limpa nome, mas eles não está sujo, né? Pô, difícil acreditar nisso, né? Então vamos lá, vamos respondendo aqui a galera.
A galera que está aguardando aqui, vamos lá. Então, vamos lá, vamos lá. Ó, o Glauber, vou responder o Glauber aqui. Glauber é membro aqui do nosso canal, tá certo? O Glauber é membro do nosso canal, por isso tem uma estrelinha. Os membros do nosso canal, eles têm algum benefício, dependendo do grau de membro que ele se inscreva, tá certo? Aí, se você pegar o básico, você dá uma força para o canal, que eu agradeço muito. Além do que, você tem prioridade na resposta das suas perguntas das nossas lives, tá certo? Isso é uma coisa que, por si só, já vale ouro, não é verdade? Quando você vai encontrar um advogado bem disposto a responder suas perguntas? Isso é uma coisa bem rara. E se você pega um grau melhor aqui dentro do nosso clube de membros, você vai ter a oportunidade de aprender a pegar um relatório para fazer uma análise completa do seu CPF, amigo. Isso é fundamental para você que quer ter crédito. Você vai ver as pendências do seu CPF. A gente usa um relatório bastante profissional, tá? É basicamente esse relatório aqui que o Serasa usa, mas é emitido por outra empresa. Esse daqui é o Serasa Concentre, tá? O Serasa Concentre aqui sai todo tipo de pendência. Então veja só, quais são as pendências? Olha as anotações negativas aqui do meu CPF. Veja só, eu tenho aí pendências comerciais? Não tenho. Pendência bancária? Não tem. Pendência bancária você vê aonde? Vê lá na lista negra do Banco Central. Tá aí, nego disse que não sai em lugar nenhum. Tá aí, ó, um cadastro sigiloso, né? Aí cheque sem fundo você vê aonde? Lá na lista negra do Banco Central. Protesto você vê aonde? Na lista negra do Banco Central. Ações judiciais você vê aonde? No Tribunal de Justiça da sua cidade. Para você saber se você tem um processo judicial, você pode pegar gratuitamente uma certidão e vai ver se você tem um processo judicial. Às vezes você é processado e não sabe. Participação em falência. Isso daqui, amigo, você participou do falência, você tem um gravame aqui pelo resto da vida. Dívidas vencidas. São essas dívidas que aparecem aí no Serasa, que eles falaram que não suja o seu nome, não é verdade? Tá aí, será que ela não suja? A minha tá aqui, não consta, né? Consta lá e não consta aqui, mas aqui diz outras coisas, que quando são mais de R$ 300 e 2 ocorrências, ela pode sujar, né? Não, na verdade, eu li errado aqui. Quando são 5 ocorrências ou mais de R$ 1.000. Como não é o meu caso, então eu não sei. Eu gostaria de ver de quem tem essa situação. E vamos lá, pendência interna. Pendência interna é o quê? É aquela pessoa que faz o limpa-nome, não é verdade? O cara faz o limpa-nome, fala, olha, você vai ficar só com uma pendência interna. Mas como é que todo mundo está vendo sua pendência interna, amigo? Tá aí onde é a pegadinha da coisa, né? E a anotação no SPC. SPC e Serasa, eles são amiguinhos. Quando uma coisa aparece lá, ele aparece aqui. Quando aparece aqui, aparece lá. Por isso você tem que ver sempre os dois, tá? A gente não usa esse relatório, porque esse relatório aqui é emitido pelo Serasa. A gente usa um emitido por outra empresa que tem essas informações e muito mais informação, tá? É bem legal. Então, se você é membro aqui do canal, você vai aprender a pegar isso. Esse relatório custa R$ 25. Não é pago para mim, não, é pago para a empresa. Isso aqui é uma informação que é cobrada, né? As empresas cobram isso daí. Então, você deve estar atento. E se você quiser ser membro, você vai fazer o quê? Você vai clicar no botãozinho abaixo escrito Seja Membro, tá bom? E vamos aqui respondendo aqui a pergunta do nosso amigo aqui, Glauber. Olha só, do Glauber, pergunta do Glauber. Doutor, gerente do Itaú enviou uma carta por e-mail dizendo para negociar dívida, prazo de 48 horas. Se não, o oficial de justiça daqui a 6 dias vai na sua casa avaliar e buscar os bens equivalentes ao valor da dívida. Será que isso é verdade? Me parece que isso é mentira, Glauber. Me parece que isso é mentira. Por quê? Porque se você está negociando uma dívida, muito provavelmente não existe nenhum processo judicial. E você sabe melhor que ninguém se essa dívida já prescreveu ou não, tá certo? Então, para vir um oficial de justiça fazer a avaliação dos seus bens, é necessário um processo judicial. Você me desculpe, é necessário um processo judicial. Então, você pode saber com muita facilidade se existe um processo judicial contra você, tá certo? Você vai saber como? Você vai pegar no Tribunal de Justiça da sua cidade aí
uma certidão. Basta acessar o site, pegar a certidão, que ela é emitida gratuitamente, e vai saber se existe um processo contra você, tá certo? Isso me parece muito mais pressão de cobrador. Eu, no caso, se fosse eu faria o quê? Eu responderia a carta, falo, pois não, qual é a proposta que você vai me trazer aqui agora? Muito provavelmente ele não vai mandar nenhuma proposta por escrito para você. Ele vai falar, vem aqui para a gente ver. Por quê? Porque ele vai tirar uma proposta lá, vai imprimir e vai dar para você assinar, não é verdade? É onde mora o bicho. Porque você está tenso, você está com medo, ele vai dar pressão em você e você acaba que você faz um acordo, tá certo? Quando você faz um acordo com o banco, você tem que cumprir o acordo. Por quê? Porque senão você vai se estrepar muito mais. Por isso você deve estar atento ao acordo que for oferecido a você. E quando você vai fazer ali na hora, amigo, isso daí é muito ruim para o seu psicológico. E se você falar, eu vou pegar isso daqui, vou levar para casa e vou estudar esse processo aqui, vou estudar essa proposta, ele vai falar para você, é agora pegar ou largar. E essa prática é ilegal pelo Código de Defesa do Consumidor, esse tipo de pressão, tá certo? E você tem que ver o seguinte, de modo geral, o banco faz o quê quando ele faz um acordo com você? Ele vai falar, Glauber, meu amigo, veja só, ele tem aqui uma dívida, você devia aqui, por exemplo, 5 mil reais, eu atualizei a sua dívida está em 20 mil reais. Mas se você me pagar aqui os 5 mil reais, está tudo bem. Então você vê, pagar nesse caso é uma boa? Pode ser uma boa sim. Então você deve estar atento ao quê? Se você tem esse dinheiro, amigo, se você não tem, não faça acordo. Não faça acordo pensando, eu vou arrumar essa grana. Não faz porque você de repente não arruma essa grana e você vai se dar mal, tá certo? Por isso eu sugiro que você nem faça acordo para pagar em parcelas. Pague à vista, junto, aceite uma proposta que você possa pagar e pague à vista. Por quê? Porque se você fizer acordo e não cumprir, você vai, quando assinar o contrato, você vai ter confessado a dívida. O que é confissão de dívida? Confissão de dívida é um título executivo extrajudicial, amigo. É como um cheque, ele tem valor de um cheque, para você entender. É como se você tivesse sacado um cheque dado para o banco e falar, se eu não pagar, você cobra esse cheque. Agora o banco tem um cheque contra você, amigo. Então ele vai te cobrar mesmo. Porque muitas das vezes o banco ele vai cobrar uma dívida, mas ele não tem nenhuma documentação para comprovar aquela dívida. Só os documentos que ele mesmo gera. Ele não tem um contrato, ele não tem nenhum comprovante. E somente os documentos que ele mesmo gerou, o valor probatório desse documento é muito fraco. Mas você foi lá e confessou a dívida. Agora ele tem um título contra você. Por isso que eles querem loucamente fazer acordo com você. E você agora que está orientado, você que conhece os seus direitos, você vai ficar esperto, tá bom? Fique esperto e tome muito cuidado quando você fizer um acordo com o banco. E vamos seguir aqui com a nossa live. Doutor, cobrança desse gerente que não extrajudicial, isso é uma ameaça? Amigo, não é ameaça não, tá? Não é o crime de ameaça, Glauber. Como eu já falei agora nessa live mesmo para você, o credor tem o direito de cobrar aquilo que é dele, tá certo? Isso não constitui um crime de ameaça, tá certo? Isso aí é um direito que ele tem, tá? Agora, se a dívida está prescrita, ele está fazendo uma cobrança. E como você já aprendeu hoje na nossa live, dívida prescrita, dívida caduca não pode ser cobrada, tá certo? Ele não pode agir dessa maneira se essa dívida já caducou, se essa dívida já prescreveu, tá certo? Durval, doutor, dívida judiciária inscrita na dívida ativa referente a julho de 2020, inscrita em 6 de 21, 5.400, sem ação judicial. Não há movimentação há mais de 3 anos, protestada, cabe prescrição. Amigo, tem que olhar tudo direitinho aqui, não é tão fácil responder isso aqui não. Você, inclusive, está dizendo que já protestaram essa dívida. O protesto da dívida ativa, ela joga a prescrição para 2 anos e meio para trás, tá certo? Então, como ela já está na dívida ativa, há alguns momentos a prescrição fica suspensa. Ainda protestaram,
Tem que contar isso direitinho, saber todas as datas, não é uma coisa fácil para eu te responder aqui de pronto não, tá certo? Vamos lá, C. Boa noite, tenho uma dívida prescrita há mais de 10 anos e agora a empresa vendeu para a Recovery. A empresa passou a me oferecer no Serasa uma proposta de quitação, tá certo? Ela pode fazer isso? Pode, amigo, pode sim. Conforme eu já expliquei hoje para você, uma dívida prescrita ela pode constar no Serasa Limpa Nome, tá certo? O Serasa Limpa Nome é diferente do Serasa, tá certo? Se ela só está no Serasa, ela pode constar no Serasa, segundo a recente decisão do STJ, tá? Ela não pode constar, ela deve constar no Serasa Limpa Nome. Mostrei já como você vai ver aonde é o Serasa Limpa Nome e onde é o Serasa Negativação. É tudo no mesmo site, é tudo com o mesmo nome, então a pessoa é induzida a erro. Por isso você deve saber certinho aonde é o Limpa Nome dentro do site do Serasa. É tudo muito estranho. Diz aí, será que é só eu que sou burro e eu não consigo entender isso? Como seu nome está no Serasa Limpa Nome e ele não está sujo, né? Então, como é que fica essa situação? Então, você deve dar uma olhada lá, saber se essa dívida aí está prescrita, ela está caduca e se ela está negativada, tá certo? Então, você deve estar atento a isso daí. E vamos seguindo aqui com a nossa live. As coisas não são fáceis, não é verdade? E pior aí que tem muita gente aí que fica passando a perna nos outros, tá? Eu vou mostrar um negócio bem interessante para vocês. Veja só, deixa eu tomar um golinho aqui. Brasília tá uma secura louca, 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 louca. E a gente tá aqui falando o tempo todo, a boca vai secando de uma loucura. Então vamos lá, explicar para você entender. Veja só, o que é que acontece hoje em dia? Acontece que agora o negócio da moda é o tal do rate bancário. Todo mundo sabe que o banco faz uma análise de crédito para você, para saber se ele vai te emprestar dinheiro ou não, se ele vai te dar um crédito ou não. Então, essa análise feita pelo banco é o famoso rate bancário. A mesma forma que existe o Serasa, o score do Serasa, existe o rate bancário. Cada banco faz do jeito que quer. Tem um cara que fala das letrinhas, porque a letrinha tem que mudar. Não, tem banco que usa letra, tem banco que usa número, tem banco que usa sorrisinho, tem banco que usa corzinha, cada um faz do jeito que quer, porque a avaliação é feita pelo banco, tá certo? Então ele analisa segundo o seu perfil. Cada banco tem um perfil de cliente. A primeira coisa que você tem que entender. Então, amigo, se você está numa situação que você está no banco errado, então você não vai ter crédito. Tem banco, eu estava comprando carro, comprei um carro novo essa semana passada, aliás, e estava conversando com um vendedor lá. Ele fala, ele é muito esperto nessa área de crédito, e ele fala que ele tem que fazer avaliação de crédito em cada tipo de banco. Tem banco que não quer uma pessoa que tem alguma pendência. Tem banco que quer. Por que que cada banco tem um perfil diferente? Porque tem um banco, ele sabe que às vezes eu pego uma pessoa que ela tem uma sujeirinha no nome, mas às vezes não é um mal pagador, ele faz uma análise bem profunda. E desse que tem uma sujeirinha, eu posso cobrar um crédito maior, eu posso cobrar um juros maior. Por quê? Porque os outros bancos não vão dar crédito. Tem banco que já pensa diferente, não, eu quero a pessoa com o nome limpo, quero um bom pagador, e porque eu vou cobrar um juros menor, então eu vou vencer nesse mercado assim. Cada banco tem uma estratégia. Então, um dos pontos que você deve estar atento é isso, tá certo? É isso daí, que é o alinhamento entre você e o banco, tá? Então, isso é um dos pontos que compõe o rate bancário, que é essa análise que eles fazem, né? Então, agora está na moda todo mundo querer o rate bancário alto, eu quero ter um rate bancário alto, doutor. E tem pessoas que me procuram aqui, e teve uma menina que falou, não, eu aumento o rate de todo mundo, veja só. Aí ela mandou para mim esse relatório aqui. É uma coisa que, assim, é engraçado, sabe? Porque você lendo isso daqui, amigo, você vê que essas informações todas aqui, elas foram coladas, recortadas e coladas daquele extrato do Serasa que eu mostrei para vocês. As frases são as mesmas, tá? Até a empresa X aqui, ó, colocaram até uma empresa X,
que era para colocar outro nome. Então, veja só, eles trabalham isso daqui, eles falam que trabalha para você ter crédito, né? Então, uma menina se submeteu a isso daqui. Veja só o relatório dela, né? Então, você vê a fulaninha aqui, tem o CPF dela. Então, veja só, a renda dela mensal estimada é 17 a 18 mil reais. É uma bela renda, né? Mas aí você vai procurar o nome dela no Serasa, tá negativado no Serasa, tá? Aí você vê aqui o limite de crédito. Então ela fica feliz porque ela acha que vai ter esse limite de crédito aqui de 9 mil reais. Será que na prática isso vai acontecer? Não vai acontecer porque isso é um golpe, tá? Então isso daqui é tão mal feito que eles colocaram o rate 3As aqui e colocaram aqui a descrição do perfil A, sabe? Não é do 3A, é do A. Então, a pessoa que fez isso, além de tudo, é analfabeta. Então, você deve tomar muito cuidado com essa história de rate bancário, porque eu vou explicar para você. Veja só. Existe o rate bancário do CNPJ, da empresa, e o rate bancário do CPF. O rate bancário do CNPJ, você pode melhorar ele fornecendo mais informações para essas empresas de crédito. Por quê? Porque às vezes tem empresa que ela está bem, mas falta informação. Então, veja só, a empresa está bem, mas ela não atualizou os cadastros dela, tá certo? Então, ela tem que mandar informação, e a informação é enviada, não é enviada de qualquer jeito, não. É enviada por uns formulários que o contador tem que preencher, carimbar, assinar, mostrar os demonstrativos dele. É um negócio bem complexo, por isso que não é barato, não. A gente cobra 5 mil reais para fazer esse trabalho de rate bancário do CNPJ, porque é muito trabalhoso. Quando você tem um CNPJ, você sabe que uma empresa não existe por si só. Ela existe também como ela tem os sócios, né? Então você tem que procurar todos os sócios, porque às vezes o rate da empresa vai mal porque o sócio está ruim, e às vezes o sócio não sabe que está numa situação ruim. Então a gente tem que analisar todos os CPFs. Às vezes é a esposa de um sócio, porque eles buscam toda a cadeia, tá? Então, amigo, não caia nessa de você achar que isso é uma coisa simples, que você vai pagar uma taxinha e alguém vai aumentar o rate do seu CNPJ. Já o rate do seu CPF é possível aumentar sim, mas como? Como? Você alterando o seu comportamento. Rate de CPF é comportamento, amigo. Não adianta você ter os comportamentos errados e achar que o seu CPF vai ter um rate bancário melhor, vai ter um score de crédito melhor, porque não vai, amigo, é comportamento, tá certo? Então, tem muita gente que quer ter um comportamento melhor e não sabe como, tá? E o que a gente fez para ajudar essas pessoas? Como o CPF você consegue trabalhar alterando o seu comportamento, nós temos aqui um passo a passo muito legal, que é esse daqui, o rate bancário destravado, tá certo? Para você que quer melhorar o seu rate e não sabe como. Aqui é um passo a passo, é uma coisa para você seguir, é uma receita de bolo, tá certo? A gente está com preço promocional da nossa live, custa R$ 47, tá bom? E quem quiser participar disso daqui, quem quiser aproveitar essa oportunidade, o momento é agora, tá? Porque depois isso daqui vai subir de preço, porque não dá para ganhar algum dinheiro vendendo um curso a R$ 47, tá? Então vou deixar ele aqui fixado para você, você que tem interesse em aumentar o seu rate bancário e seguir o nosso passo a passo, você vai clicar aqui, tá certo? E você que está assistindo a gravação, você pode a qualquer momento clicar no link aqui embaixo e saber como é que você vai fazer para aumentar o seu rate bancário. O que não dá, amigo, é para cair em papo de estelionatário. Não procure o caminho mais fácil, aquele atalhozinho esperto, não, tá bom? E vamos aí respondendo as perguntas dos nossos amigos. E agora eu vou ligar o turbo ligado, e vamos responder aqui o pessoal. Vamos lá. Onde é que eu parei? Eu parei no Glauber, não foi? Então vamos lá. Ligando o turbo agora. Respondi o EC aqui.
Amigo, o que o senhor sabe sobre dívida prescrita em financiamentos rurais pequenos? Sobre a prescrição, amigo, eu sei tudo. Inclusive, já falei para aqui nessa live aqui como é que você conta essa prescrição. A prescrição de um financiamento, amigo, você tem que estar atento é o seguinte: você pegou um dinheiro para pagar em prestações, então você vai contar a prescrição a partir da última prestação, tá certo? Ou uma da projeção. Claro que você está inadimplente, você não vai pagar a última prestação. Então, da partir dela, você conta 5 anos, o restante, amigo, é aquilo que eu falei sobre prescrição. Agora, as garantias do pequeno imóvel rural, aí a gente não sabe porque eu não trabalho nessa área, ainda tem os impedimentos constitucionais, que diz que não pode ser penhorado, né? Vamos lá. Glover Cassiano, o doutor tem um processo na Caixa há 7 anos, moro fora do país, posso ter meu passaporte preso? Contrato de banco? Amigo, você pode sim ter o seu passaporte penhorado, tá certo? Eu estava vendo isso agora há pouco, a pessoa tinha uma dívida grande e ela se mandou do país aqui e bloquearam o passaporte dela. Então, quando ela voltar para o país, ela não vai sair mais. Mas para isso você precisa de um processo judicial, tá? Essa decisão é bem recente, eu tinha até marcado aqui, se eu tivesse com meu WhatsApp aberto aqui, eu pegava ela para você, tá bom? Gabriel, boa noite. Depois dos seus vídeos, fiquei mais esperto. É isso daí, Emerson Gabriel. É essa aí mesmo, meu irmão. O negócio deles é que você não saiba os seus direitos, tá? Então vamos lá. Boa noite, a Carolina. A Carolina é membro aqui do canal. O Danilo Lima, boa noite. Olá, o escritório informou que a dívida Bradesco será ajuizada essa semana. Ofereceram proposta de quitação ou parcelamento para evitar a justiça. Vale a pena aceitar? A decisão é sua, Samuel. Eu não posso porque eu não conheço as propostas aí, tá certo? Eu respondi o Glauber, que me fez uma pergunta exatamente igual à sua, tá certo? No caso dele, me pareceu que era uma pressão de cobrador, tá certo? Vamos lá, Marcelo Reis. O Marcelo aqui é o nosso amigo aqui, mesmo nome que o meu, Reis, né? No momento, tenho 13 dívidas, sendo algumas em atraso, outras negativadas, todas com proposta de acordo no Serasa. Se eu parcelar todas e pagar as primeiras parcelas, meu nome sai do Serasa? Segundo o Serasa, sim, o professor Marcelo Reis. O Serasa, ele diz o quê? Quando você paga a sua dívida, quando você paga a primeira parcela da sua dívida, ele tira o seu nome. Diz o Serasa que faz isso, tá certo? Agora, se ele realmente vai fazer, eu não sei, porque depois ele vai dizer para você o seguinte: quem manda tirar o nome do Serasa não sou eu, é aquela pessoa que você devia. Então você tem que reclamar com ela. E ela vai dizer o que para você? Eu só vou tirar o nome quando você me quitar a dívida. E ele tá certo? Tá certo, é um direito dele, tá certo? Agora, o Serasa promete isso daí. Se você procurar lá no Serasa, você vai ver isso daí. Agora, vale a pena você arriscar? Eu arriscaria uma de cada vez, tá certo? Vai fazendo aos poucos. Até porque talvez, se você fizer muito acordo e a coisa der errado um pouquinho mais para frente, você não vai conseguir quitar o seu acordo e vai ter sérios problemas, né? Então vamos lá. Gabriel Henrique. Boa noite, doutor. Meu primo tem nome limpo, escolhe 1616, não consegue crédito em nenhum lugar. Por quê? Porque ele não tem o nome limpo, meu querido. Você pode ter certeza. Quem tem o score de 616 não tem o nome limpo. Por quê? Porque que acontece o quê? Como eu mostrei aqui mais cedo, tem gente que vem aqui no site do Serasa, veja só, vem aqui e aparece o quê? Olha só, aqui, ó, o seu nome está limpo, como aparece no meu. Ó, o meu score aqui. Tá baixo, amigo. É por causa dessas dívidas aqui do Serasa Limpa Nome? Não. É porque tem dívida aqui. Então aparece que tá limpo, mas na verdade não tá limpo. Outra situação, olha só, tá aqui, ó, tá aqui protesto. Outra situação é o quê? É a galera que tá nessa situação aqui, tá certo? Que tem anotações que aparecem em outros lugares. Não aparece no Serasa. No Serasa tá limpo, mas você pode ter, ó, pendências comerciais, você pode ter o quê? Pendências bancárias. E isso não sai no Serasa, tá? Isso sai nesses relatórios, tá? Então você pode ter outras coisas também. Você pode ter aqui, tá aqui na pendência interna, no limpa-nome, não é isso? Faz limpa-nome, fica legal. Aí tá tudo aqui, o Serasa sabe de tudo. Isso aqui é um relatório do Serasa. Então nem tudo aparece aqui no site do Serasa. Mas você que quer saber de tudo que acontece no seu CPF,
que você pode fazer? Você pode ficar membro aqui do canal e pega o relatório. A gente ensina a pegar um relatório completão, com muita informação para você, tá? Então, você vai ter que comprar esse relatório, amigo. Esse relatório é comprado, custa R$25, tá? Não sou eu que vendo, eu ensino a pegar e você que é membro aqui do canal, você vai ter a oportunidade de pegar esse relatório, comprar esse relatório, mas eu vou dar para você o quê? 4 vídeos onde eu faço uma análise bem completa dos relatórios que você vai obter, para você saber exatamente o que acontece. Aí que você pode ver alguma pendência do seu CPF, tá certo? Isso é para os membros, você tem que clicar no botão aqui embaixo, seja membro, tá certo? Onde eu tenho um vídeo meu onde eu explico tudo para você. Se você tiver interesse, você progride. Se não tiver, não progride, tá bom? E ver toda a sua real situação. Porque o comum hoje é essa coisa, parece que as coisas são feitas para gerar uma certa dificuldade, né? Vamos dizer assim. Então, vamos lá. Devo 35 mil no Itaú, isso de cartão de crédito. Será que o banco vai me processar? Amigo, veja só, eu não sei, eu não trabalho no Itaú, eu não tenho como dizer isso para você. Eu processaria você por 35 mil reais, tá bom? É um bom dinheiro. Eu não sei se o Itaú vai processar você ou não. E também, quando o banco vai processar alguém, amigo, hoje em dia tem uma inteligência artificial que ela faz uma análise do seu perfil e procure vários bancos de dados para ver se você tem alguma grana para pegar, tá certo? Porque ninguém chuta cachorro morto. Se você não tem emprego, não tem patrimônio, ninguém vai lhe processar. Por quê? Porque não vai sair nada daí, tá certo? E veja só, o Itaú é uma empresa bem complicada para dever. Por quê? Porque ela tem um sistema, né? Ela tem o Itaú, o banco que empresta o dinheiro, tem a Recovery que cobra e tem o banco de dados dele agora, aquele que eu esqueci, eu sempre esqueço o nome dele. Enfim, ele tem já as 3 perninhas aí para acabar com a sua vida por muito tempo, né? Então, toma cuidado. Infelizmente, eu não sei se o Itaú vai te processar ou não. Eu processaria por 35 mil reais, tá? Mas eu ia ver se primeiro você tem grana, que chutar cachorro morto é muito triste. O cara processa e demora anos para sair uma decisão, quando sai a ver que a pessoa não tem grana, tá? Então, vamos lá. Sou a Maria José, de Caxias do Maranhão. Quero saber se existe esse negócio de limpa nome sem pagar a dívida. Depende, se a dívida prescrita, seu nome tem que limpar sim. Mas a coisa não é muito fácil. Assiste lá, Maria José. A nossa live eu expliquei tudo sobre a prescrição, tá bom? Boa noite, doutor Nomar, Durval, Cassiano, Naira Mel, doutor, meu marido tinha uma dívida que caducou em 2020. Ainda consta no Banco Central como prejuízo. O que fazer? Processa o banco, reclama. Se o banco não tirar, pau no banco, processa. De processor, se está prescrita, não pode constar lá no Banco Central, na lista negra do Banco Central, tá bom? Nós temos aí curso sobre isso, curso de graça até aqui no YouTube. Tem um curso completo sobre a lista negra do Banco Central. Tem tudo para você, para ajudar você, tá bom? Vamos lá. Gabriel, Nayara, isso atrapalha a conseguir crédito? Vamos lá. Opa, deu um pulão aqui. Ele não consegue crédito, né, Nayara? Isso daí é porque está no Banco Central, aquilo ali é terrível. O Banco Central é terrível, é onde os bancos olham hoje em dia, tá? Boa noite, doutor. Faz um vídeo sobre quem é casado e o cônjuge não pagar, se o banco pode cobrar do outro. É bem complexa essa pergunta, porque você tem que saber qual o tipo de relação que vocês têm com o banco. Quando vocês fizeram um acordo, vocês são solidários ou não? Se vocês não são solidários, a regra é que cada um paga a sua, tá certo? Existem exceções, existe quando a dívida foi feita em prol do casal, tá certo? Ainda tem a questão seguinte, vocês são realmente casados? Qual é o regime de comunhão de vocês? É comunhão total, comunhão parcial, a dívida foi feita antes? Então é analisar muita coisa, o vídeo fica aí uma aula aqui de horas, tá certo? E o povo não tem paciência, né? Engraçado que todo mundo quer resolução do seu problema, mas não tem paciência para assistir um vídeo longo, né? Vamos lá, Gabriel Henrique, doutor, se o nome estiver no Bacen, mesmo passando 5 anos, não dá para ter crédito em lugar nenhum. É exatamente isso. O Bacen, amigo, se ele está na coluna prejuízo, você não tem crédito em lugar nenhum, tá certo?
é muito ruim. Eu já falei que tem como tirar sim, tá certo? Agora, não tem como tirar sem pagar a dívida ou sem estar prescrita, ou então se a dívida não existiu, tá certo? Não caia nesses papinhos desses caras falando, nós vamos tirar, não precisa pagar a dívida, não. Isso é a coisa de papeiro, tá certo? Claro que se a dívida está prescrita, tem que sair, é um caso que eu falei. Mas se você realmente deve, amigo, não sai, tá certo? E vamos lá. Atlas Felipe, consta no Serasa uma conta da Claro que ainda não venceu. Cabe processo? Cabe. Se tiver negativado, líquido certo. Detona o seu score de crédito, faz o seu score cair, prejudica o seu crédito, gera dano moral, porque ele está dando uma publicidade de um fato falso. Procure o juizado especial civil, aquele juizado de pequenas causas, e lasca um processo neles. Maria Lúcia, boa noite, doutor Ricardo. Tudo bem? Tudo ótimo, Maria Lúcia. São Paulo está sufocante, é aqui também. Doutor Ricardo, para eu poder ver se ainda devo para Engea sobre a dívida do meu apartamento, que órgão a ser procurado aqui em São Paulo? Olha, você pode pegar aí. Primeiro, você tem que saber se o seu apartamento tem matrícula, tá certo? Se ele tem matrícula, pega a certidão de ônus na matrícula para saber se tem alguma coisa anotada lá, se o imóvel está em seu nome, em quem que ela está no nome. Agora, se ele não tem matrícula, a coisa já ficou mais complicada. Entre em contato com a construtora, peça lá uma certidão de quitação. Por isso que tudo é muito complexo, tem que saber se ele tem matrícula ou não. Responde aí para mim que eu ainda pego na live para você, se ele tem matrícula ou não, tá? Obrigado, doutor Ricardo, Maria Lúcia, Vitorino Fotografias, tem um Vitorino aqui, amigo, restaurante aqui do lado, bomba, do lado da minha casa lá, bomba, sabe? Ô, lugar muito bonito e comida à vontade. Por que eu tô falando isso? Acho que eu tô com fome. Como eu faço para ver esse relatório? Qual relatório, Vitorino? Já falei de tanto relatório aqui agora, meu querido. Diz aí qual é. Ana Lúcia, doutor, eu tinha uma dívida no Bradesco. A dívida foi vendida e negociei a dívida no valor de 33 mil. Parcelei em 27 vezes de 217. Fiz o certo? Sempre o certo a pessoa pagar a sua dívida, tá? Agora, você pagou em 27 vezes, são 2 anos e pedrada, né? Espero que você tenha esse dinheiro, que você consiga pagar essa dívida, e essa dívida ela ainda estava, não tinha prescrito, ela não estava prescrita antes de você negociar essa dívida, tá? Pedro Nunes, boa noite, tamo junto, Pedro. Kelma Rodrigues tem uma dívida na justiça, era 10 mil, agora está em 60 mil, não tenho como pagar. Como ela aumentou tanto o valor assim na justiça? Você tem que ver o valor da causa lá. Você tem que ter um advogado, Kelma, antes de para você ver a sua situação. Não fica no papo de cobrador, que às vezes esse processo nem existe, né? Pega lá a certidão, tá bom, Kelma? Você pode pegar a certidão no Tribunal de Justiça da cidade, ver se tem esse processo. Lá vai aparecer possivelmente o valor da causa. Se não tiver, você pode ver no Tribunal de Justiça o valor da causa e saber como é que está a situação do seu processo. Você é daqui de Brasília, Kelma? Hein? Você é aquela Kelma daqui de Brasília? Acho que eu te conheço, hein? Deison, corretor de imóveis, nome limpo, mas não aprova cartão, sem prejuízo. Tem alguma pendência, amigo, algum lugar, ou então você não está alinhado com o seu banco. São diversas coisas que você pode ter algum problema, tá certo? Não adianta, tem gente que, por exemplo, eu tinha uma amiga minha que ela trabalhava numa empresa e aí o amigo dela da empresa saiu e era de um banco, eu não me lembro qual banco, sabe? Era um personalité, um banco muito legal, e o banco fez uma promoção para abrir contas. Então o cara foi lá na antiga empresa dele e abriu conta para todo mundo, não pagava nada, você pegava um personalité, era uma coisa bem legal. Mas acontece o quê? Era uma empresa que a grande maioria dos funcionários ganhava pouco e o banco ele queria cliente premium, tá certo? Para ser personalité. Então a pessoa não estava alinhada ao perfil do banco, tá certo? Aí o banco não aprova, às vezes é isso, tá certo? Então você tem que ver a sua situação, ver a situação do banco. A gente tem aqui o passo a passo do rate bancário, tá certo? O rate bancário é muito legal para você melhorar a sua situação. São informações que as pessoas às vezes desconhecem, que podem alterar o seu comportamento.
rate bancário é comportamento. Eu já coloquei o link aí em cima, se vocês quiserem fazer esse passo a passo, aprender como é que faz isso, é R$ 47. Você não arruma essa informação por esse preço em lugar nenhum, tá certo? Então, Kelma, você faz assim, Kelma. Como é que você faz? Você pega lá a certidão, tá? Começa pela certidão. Lá vem o sol, IPTU atrasado, perde o imóvel, perde o imóvel, amigo. Já faz mais de 20 anos, pega a certidão. Então, essa dívida, se ela não está lá na justiça, às vezes já foi arquivada, então tem que pegar a certidão. É a certidão que vai dizer qual é a situação da sua dívida. Às vezes o processo já foi arquivado. Um processo não dura 20 anos, não. Às vezes já foi arquivado, você tem que ver se arquivamento deu por quê? Prescrição intercorrente, suspensão, enfim. Você tem que saber, não é impossível dizer para você sem ter informação, tá? Boa noite, doutor. O entendimento do dia 2/9 do TJ definiu que dívidas podem sim ser mantidas após 5 nomes na plataforma Limpa Nome. É exatamente isso que eu expliquei para você, que chegou no começo da live, decisão do STJ. Mas ele disse plataforma o quê? Serasa Limpa Nome e não negativado no Serasa. Quem chegou no começo da nossa live viu toda essa explicação, inclusive eu mostrando aonde que é o Serasa Limpa Nome e aonde que é somente o Serasa, tá certo? Porque quem paga mal paga duas vezes. Mostrei tudo isso daqui para você entender. Minha aula aqui no começo aqui foi aqui sobre o Serasa. Esse aqui é o Serasa Limpa Nome, amigo. Quem paga mal paga duas vezes e quem chega tarde perde informação, não é verdade? Então vamos seguindo aqui com a nossa live. E não é do TJ não, amigo, foi do STJ, tá? E vamos lá, Rosilene Calixto, tenho dívida ativa, parcelei em 700, dei 700 de entrada, 60 vezes, mas não consigo pagar o IPTU pelo site. Agora você tem que procurar lá, gerar aqueles... Eles geram para você os carnezão lá e você vai pagando, tá certo? Uma vez eu estava devendo IPTU e fui lá no cara e falei lá, divide aí, divide em 5 anos. Aí, então divide aí, deu uma mixaria. Só que eu não conseguia gerar pelo site também o boleto para eu poder pagar. Eu tinha que ir todo mês lá na Secretaria de Fazenda, parece que era um castigo. Aí falei, para pagar essa mixaria, eu prefiro pagar esse IPTU à vista aqui, me livro disso. Fui lá e pedi, falei, atualiza a dívida aí, gera um boleto só para pagar. Talvez seja a sua situação, tá bom? E agora nós já estouramos aqui a nossa live, tá certo? Vamos lá, tem matrícula? Se tem matrícula, pega a certidão de ônus, tá bom? Galera, muito obrigado por todos vocês comparecerem à nossa live aqui. Olha, a Patrícia Helmo é inscrita aqui no canal, então ainda vou agora responder a ela. Entrei em contato com o banco porque eu ia pagar uma parcela da dívida, mas eles me informaram que o nome só sai do SPC depois de pagar tudo, tá correto? Tá correto sim, tá certo? Se ela se prometeu a pagar para tirar o seu nome, quando você paga a primeira parcela, ele tem que cumprir aquilo ali. Mas ninguém é obrigado a prometer isso. A pessoa pode exigir o pagamento integral aqui de toda a dívida, tá certo? Então vamos aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aqui da nossa live. Já estou falando aqui, tem 1 hora. Então, compareçam nas nossas lives e se você não quer perder essa informação tão valiosa, se inscreva no nosso WhatsApp, tá certo? O link está aqui embaixo, aqui, tem informação aberta para você aqui. Eu agradeço muito a sua presença, um forte abraço e fique com Deus!